Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida. O caminho é difícil, não é verdade? É um caminho de muitas pelejas, muitas dificuldades, porém sabemos onde o caminho vai chegar. Não desanime, a vitória está logo a seguir. Vamos adiante, cabeça erguida, não olhando as pedras e os espinhos, mas olhando para Jesus, que Ele nos leva a uma só direção, a eternidade. O Senhor é a razão do nosso agir. Por Ele comunicamos o Evangelho. No Mestre depositamos total confiança como discípulos que têm nele sua força e buscam a Ele se assemelhar. E hoje no Evangelho, Lucas capítulo 6, verso 41, por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? E nós vamos ver o sentido, a essência da mensagem do Evangelho para a nossa vida hoje. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. Conferir Salmo 118, verso 137.124. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 16 a 19, ponto 22 a 27. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça e sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Acaso não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, e eles procedem assim para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Por isso eu corro, mas não à toa. Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo para não acontecer
que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 83. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Reze comigo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Rezemos. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor, Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Rezemos. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força e se decidem a partir quais peregrinos. Reze comigo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. O Senhor Deus é como um sol, é um escudo e largamente distribui a graça e a glória. O Senhor nunca recusa bem algum àqueles que caminham na justiça. Reze comigo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é a verdade. Santificai-nos na verdade. Conferir Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 39 a 42. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe para a vida eterna. Reflexão. Momento em que nós hoje estamos diante de um Senhor que nos mostra como o nosso agir, o nosso proceder deve acontecer. No Mestre, depositamos toda a nossa confiança no seu ensinamento e nós devemos
assim, como discípulos, obedecer o que ele hoje vem nos ensinar. Quando ele vem falar em Lucas, capítulo 6, verso 41, por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Jesus, hoje no Evangelho, mostra como ele dirigia, ensinava seus discípulos para serem homens de verdade, homens capazes de se autodisciplinarem. Isso torna-se assim uma escola para nós também, que queremos ser discípulos de Jesus. Jesus nos quer mostrar, como a exemplo de Paulo, na primeira carta de Coríntios, capítulo 9, verso 16 até o verso 27, uma leitura muito dinâmica, onde mostra Paulo sendo aquele homem, mostrando sua motivação de ser missionário. Pregar o Evangelho não é uma função meramente profissional de assumir porque eu quero um cargo público, eu quero assumir porque eu quero anunciar e receber um salário em troca. Não é isso. É uma vocação. E Paulo mostra como essa vocação deve acontecer na vida do discípulo. Como ele vai dizer no próprio versículo 6, ele vai dizer, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. A vocação, ela nasce desse modo como Cristo mesmo viera falar anteriormente no Evangelho, em outro momento. Quando ele vai dizer que nós somos servos. Assim como ele foi servo, devemos também nós nos prontificarmos com essa servidão, como mostra Paulo, de exercer uma função de pregador, não por iniciativa própria, como ele vai dizer, mas como o servo faz e não reclama e nem pede salário em troca. Ele vai dizer no final, fiz apenas o que é de minha obrigação. É nesse sentido que Paulo vai falar de obrigação, não no sentido de uma imposição, de que alguém impõe a ele. Ele com certeza assumia a sua vocação com aquele ar de completa satisfação em anunciar o Evangelho. Porque a ele foi confiado, como ele vai dizer. E aí ele vai fazer essa pergunta, em que consiste o meu salário? Em pregar o Evangelho, ele vai responder, oferecendo de graça e sem usar os direitos que o Evangelho me dá. E Paulo vai mostrar-se com toda a satisfação de, sendo escravo de todos, ele quer ganhar o maior número possível de almas. E isso mostra a santidade de uma pessoa. Quando ele está no trabalho, visando não seu próprio interesse, de salvar-se a si mesmo. Encontrei Cristo, Cristo vai me salvar. Mas de querer trabalhar para que o maior número possível de pessoas sejam salvas. E Paulo vai mostrar todo o seu trabalho, como ele vai dizer no versículo 22, com todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. E isso coloca Paulo diante desse exemplo que ele vai colocar, de uma pessoa que vai entrar no estádio para competir, como a gente vê hoje nos Jogos Olímpicos, como aquele atleta se prepara, aquela preparação intensa para chegar no momento da disputa, ganhar aquele prêmio, que hoje é uma medalha, mas no tempo de Paulo era uma coroa que eles recebiam. E quanto é difícil um atleta conquistar um prêmio. O atleta sabe quanto ele tem que lutar, porque sempre alguém mais na frente está se preparando mais e cada um tem que dar o melhor de si para receber o melhor prêmio. E Paulo vai dizer, correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Então a luta para encontrarmos a salvação é essa. É uma luta intensa. Não basta dizer
eu tenho os dons, eu tenho os sacramentos, eu vou na missa. É muito mais. Todo atleta, como Paulo vai dizer, se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo. E eles assim procedem visando o prêmio, uma coroa. Isso Paulo vai falar claramente, uma coroa corruptível, ou seja, aquilo que perece. Algo passageiro. Mas nós, que queremos uma coroa incorruptível, como ele vai falar, devemos lutar por isso. E ele vai mostrar como ele fazia. Trato duramente meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo me acha reprovado. Em outras palavras, ele vai falar assim. Você vai ver como os santos que foram santos, eles procediam. Eles castigavam o próprio corpo. Viviam uma disciplina dura para conquistar a vida eterna. E hoje, a gente sabe que quando alguém vai no confessionário, reclama de uma penitência que o sacerdote dá um pouquinho dura, mas em relação aos santos que buscavam essa disciplina e subjugavam o corpo, como Paulo vai colocar, subjugando uma dura disciplina para conquistar a vida eterna. E nós devemos assim proceder como Paulo. A vocação de Paulo é um exemplo para nós. E a gente sabe, como no Evangelho, Cristo quer que procedamos. Quando ele vai falar para os discípulos, um exemplo, uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? E a gente deve entender até que ponto da nossa caminhada eu me torno um cego ou estou sendo a guiar por um cego. E a gente sabe que a procedência desse modo vai nos fazer cair num buraco, num precipício, que pode ser até a nossa própria condenação. Um discípulo não é maior do que o mestre, Jesus vai dizer. Todo discípulo bem formado será como o mestre. E Jesus Cristo vai concluir: por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? E Cristo vai mostrar como as comunidades deveriam proceder, como nós devemos proceder diante de nossos irmãos, como nós devemos proceder diante de nossa família, diante daqueles com quais nós convivemos. Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? E Jesus vai mostrar como é essa pessoa que procede assim. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. E devemos entender que nós temos a capacidade de nos autoconhecermos, de nos autoavaliarmos e de sermos uma pessoa como Paulo mostrou na primeira leitura. Uma pessoa capaz de se colocar numa disciplina, uma disciplina que visa ganhar um prêmio, a vida eterna, a cura da vida eterna. Mas certas procedências como essas que Cristo nos mostra, pode nos levar a sermos, como ele vai dizer no início do Evangelho, cegos a guiar outros cegos. Ou sermos cegos porque nos levamos por outros cegos. O verdadeiro cego é esse, que não se enxerga. É aquele que não enxerga seus próprios erros, aquele que não enxerga seus próprios defeitos. E pior de tudo, procura encobrir seus erros mostrando os erros dos outros. Esse daí é o cego. O cego que está indo para uma queda, um precipício. E devemos evitar
a procedência desse cego, que não é como aquele que Paulo mostrou na primeira leitura, que vai lutar por um prêmio, que vai querer conquistar um prêmio, a vida eterna. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Uma pergunta diferente. Vamos rezar as laudes aqui, ó. Vamos nos consagrar para Jesus. Vamos fazer o sol nascente vir nos visitar e vamos nos preparar, como Paulo diz hoje na primeira leitura, preparar para conquistar um prêmio. E ninguém consegue conquistar um prêmio espiritualmente se não for por meio da oração. Então vamos rezar primeiramente as laudes, nos consagrando para Deus, abrindo o caminho para que o sol nascente venha nos visitar. Jesus Cristo é o sol nascente e quer vir nos visitar para dissipar todas as trevas que possam nos rodear. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos também. Deixe aqui seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.